Muito bem, meus queridos crismandos, vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo, infelizmente via vídeo, né, porque a pandemia, nós ainda não estamos livres da pandemia, então infelizmente o nosso conteúdo vai ter que ficar ainda assim por vídeo, tá? Vou colocar o vídeo no nosso grupo do WhatsApp, tá? O link aí, o vídeo vai ficar no YouTube, para que vocês possam ver com calma, tá bom? E aí a gente depois conversa via WhatsApp sobre o conteúdo, tira as dúvidas, faz os exercícios e tudo mais, tá bom? Antes de começar, eu já rezei aqui o meu vinho de Espírito Santo, então você aí, antes de começar a trabalhar o conteúdo desse vídeo, reza o vinho de Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que conduza a sua cabeça, abra o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos, para que você possa aprender mais sobre Jesus e o que você absorva seja sempre para a honra e glória de Jesus, tá? Lembrando que a oração está lá na página 206 do nosso livro. E hoje nós vamos dar sequência para a nossa 12ª catequese, tá? 12ª catequese, como está no título aí, Jesus, Deus encarnado e Deus Salvador. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos dando sequência. Espero que eu consiga fazer isso em um único vídeo. Tá? Espero que o conteúdo dessa página é pequeno. Aqui no meu livro está na página 65, tá? 12ª catequese, Jesus, Deus encarnado e Deus Salvador. Tá bom? Lá em cima começa uma citação de João 3,16, que é a seguinte: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Perdão. A partir do pecado original, toda a natureza humana se corrompeu. Logo, todos os homens passaram a nascer escravos do pecado, inclinados ao mal e condenados à morte. Por isso, o homem por si mesmo era incapaz de se salvar. Só Deus poderia fazê-lo. No Antigo Testamento, o livro do Levítico 25, 47 a 55, são apresentadas 3 condições para que um escravo pudesse ser perdoado e sua dívida saldada, tá? Então, o que diz esses 2 primeiros parágrafos aí? A gente já viu lá nas aulas anteriores, né, que nós nascemos com o pecado original, tá? Se você ainda tem dúvida aí, volta lá nos vídeos lá anteriores e dá uma relembrada, tá? Falando sobre o pecado original. Então a gente vê aí que a natureza humana, a partir de Adão e Eva, ela nasce, através dessa descendência da humanidade corrompida, ela vem toda corrompida, fadada à morte. Tem uma citação de Levítico aqui que eu separei, que é a seguinte. Pega a Bíblia aí para acompanhar comigo, Levítico 25, 45 a 55, tá? A minha tradução aqui é 47 a 55, perdão. A minha tradução aqui é da Ave Maria. Se tiver uma Bíblia Ave Maria, melhor ainda. Bom, vamos lá. Se tornar rico o estrangeiro, estabelecido no meio de ti, o teu irmão, seu vizinho, se tornar pobre e se vender a esse estrangeiro que vive no meio de ti, haverá para aquele que se vende um direito de resgate. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio, filho do seu tio, ou um de seus próximos parentes poderá também resgatá-lo. Ou então ele mesmo se resgatará se conseguir os meios de fazê-lo. Como aquele que o tiver comprado fará a conta deste o ano em que se vendeu e ele até o ano jubilar, e o preço da venda se estimará segundo o número dos anos, avaliando seus dias de trabalho como os de um operário. Se houver ainda muitos anos, pagará o seu resgate em razão desses anos, segundo o preço pelo qual foi comprado. E se faltarem poucos anos até o ano jubilar, fará a conta disso e pagará o seu resgate em proporção aos números desses anos. Ele estará em sua casa como um operário que trabalha ano por ano,
e o comprador não o trará com na rudeza à tua vista. Se ele não for resgatado de nenhuma dessas maneiras, sairá livre no ano jubilar, ele e seus filhos, porque os filhos de Israel são os meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, como está falado aqui no segundo parágrafo, o livro do Levítico são apresentadas 3 condições para que um escravo pudesse ser perdoado, tá? Esse texto nos mostra o quê? Que a primeira condição, a pessoa deveria ser seu parente, parente do escravo, para resgatar o escravo. Segunda, a pessoa deveria estar disposta a pagar o preço do resgate. Terceiro, a pessoa deveria estar disposta a libertar o escravo. Tá? São essas 3 condições para que um escravo pudesse ser perdoado e a sua dívida saldada. Tá? Vamos entender o que isso aí quer dizer. Levítico é um livro lá do Antigo Testamento, tá? Quando o povo judeu ainda estava, o povo hebreu ainda estava se organizando, tá? Em nenhuma dessas condições o homem poderia atuar, por mais santo que fosse, pois jamais teria condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e oferecer-se em sacrifício por todos, visto que para libertar um escravo era necessário que alguém não escravo o libertasse. Jesus cumpre as 3 condições para libertar um escravo. Nele nos tornamos filhos de Deus, citação de João 1,12, tá? Que é a seguinte: mas a todo aquele que o receberem, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, tá? João 1,12. Então, nele nos tornamos filhos de Deus. Ele pagou por nossa redenção o preço mais alto que poderia existir, que foi como o seu próprio sangue, tá? Aí tem uma citação de 1 Pedro 1,18, que diz o seguinte: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como prata e ouro, que tendes sido resgatados de vossa vã maneira de viver, recebido por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Tá bom? E por fim, a terceira condição ali, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Citação de João 3,17, que diz o seguinte: pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então Jesus cumpre aí as 3 condições que estavam dispostas lá no Levítico para libertar um escravo. Então Jesus, cumprindo essas 3 condições, né, fazendo a interpretação dessa citação do Levítico para libertar um escravo, Jesus cumpre essas 3 prescrições, essas 3 condições para nos libertar do pecado, né? Então a analogia que é feita de um pecador é como se nós fôssemos escravos do pecado. Então Jesus vem nos resgatar, tá bom? O homem pelo pecado se afastou de Deus e contraiu uma dívida que ele mesmo nunca poderia pagar e saldar o débito com o seu Senhor. Então o próprio Deus providenciou a solução na qual seu Filho único saldaria esta dívida. Ele vem ao nosso encontro para nos resgatar das trevas, nos faz novamente livres para nos redimir. Esta palavra remissão significa pagar, ajudar, livrar ou salvar. Bom, o que a gente vê nessa primeira parte aí? Primeiro a gente relembra, né, que a gente viu em aulas anteriores, em encontros anteriores, que nós somos pecadores porque vimos de uma humanidade pecadora, de uma humanidade onde a gente já vem com a concupiscência, a tendência ao mal. A gente precisa fazer um esforço para praticar o bem, tá? Isso aí basta você olhar para dentro de si que você percebe isso. Então, a analogia que é feita do pecador é como se o pecador fosse um escravo do próprio pecado, e alguém precisa libertar. E esse pecador, ele não consegue se libertar sozinho, tá? Deus nos criou bons, perfeitos, nos deu liberdade, porque a relação de amor entre Deus e a sua criação
é necessário que haja liberdade, e usando essa liberdade, a humanidade pecou, tá bom? E aí precisava de alguém não pecador e um parente, para como Levítico diz aí, para que nos libertasse. Jesus nos torna filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus através do batismo, e Ele mesmo vem pagar a nossa dívida, tá? Vem redimir os nossos pecados. Então, essa é a condição que nós nos encontramos e a solução que o próprio Deus dá, entregar o seu próprio Filho, tá, para salvar a humanidade, libertar a humanidade do seu próprio pecado, tá bom? Vamos para a segunda parte aqui, o mistério da encarnação. Bom, vamos ver como é que aconteceu esse processo então, né? Como foi a dinâmica para Jesus nos salvar. A igreja denomina encarnação o fato do Filho de Deus ter assumido a natureza humana para realizar nela a nossa salvação. O mistério da encarnação significa que o Verbo se fez carne, uma citação aí de João 1,14. Ou seja, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, a Palavra, se fez homem e manifestou-se na pessoa de Jesus Cristo, tá? Se você quiser relembrar as aulas sobre Santíssima Trindade, as aulas anteriores falam isso aí. O Verbo se fez carne para nos salvar e nos reconciliar com Deus, visto que o homem, pelo pecado original, havia perdido a graça e a santidade originais. O homem não era capaz de, por si mesmo, restituir esta graça. Somente Deus poderia fazer isso. Doente, nossa natureza precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso nola restituir. Enclausurado nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Isso é uma citação do Catecismo da Igreja Católica no número 457, tá? Que diz que, como a natureza humana é decaída, precisávamos então de alguém que viesse resgatar. Precisávamos de um Salvador. Bom? O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus, para que nele nós tornássemos participantes da natureza divina. Referência aí a 2 Pedro 1,4. Vou ler aqui para vocês. 2 Pedro 1,4. Por eles temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo a filiação divina, se torne filho de Deus. Jesus significa Deus salva. O nome Jesus, Yeshua, tá, em aramaico, significa Deus salva. E Cristo, tá, quer dizer Messias, tá, que também significa ungido. Temos a referência aí no Salmo 97. Assim, o nome de Jesus exprime ao mesmo tempo a sua identidade e a sua missão, ou seja, Jesus Cristo, Deus salva e é o Messias. Jesus, por ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, compartilha de uma mesma divindade com o Pai e o Espírito Santo. Tá? Jesus, ao se encarnar, assume a natureza humana sem deixar de ser Deus. Desta forma, Jesus possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, unidas em uma mesma e única pessoa divina. Está aí a citação de Filipenses 2, 6 e seguintes. Vamos ler aqui. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua identidade como Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com isso, Jesus é Deus e homem. É importante compreendermos
que ele não é metade homem e metade Deus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele, sendo Deus, se fez plenamente homem, sem deixar de ser Deus. Ele assumiu a natureza humana para que nele pudesse se realizar a nossa salvação, nos tornando participantes da natureza divina. É para que o homem, abre aspas aqui, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo, assim a filiação divina se torne filhos de Deus. Fecha aspas, citação do Catecismo da Igreja Católica 460. O que isso quer dizer aí? Bom, isso mostra o seguinte, que Jesus, é importante que a gente entenda quem é Jesus, tá? E qual a missão. Jesus aqui é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Lembrando aí das aulas dos encontros sobre a Santíssima Trindade, a gente vê que tem a primeira pessoa do Pai, a segunda do Filho e a terceira pessoa do Espírito Santo, que são o mesmo Deus, um único Deus. Lembrando que não são três deuses. Então a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo Deus, se fez homem. Então quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade se faz homem, ela passa a ter duas naturezas, natureza divina e natureza humana, tá? Sendo um único Deus com duas naturezas. A gente sabe que é meio complicado e a gente já conversou sobre isso, mas é um único Deus que tem duas naturezas, agora a natureza divina e a natureza humana, e não é 50% para cada, tá? É 100% Deus e 100% homem. Tá? Por que isso foi preciso? Né? Aqui mostra que Jesus se humilhou-se ainda, tornando-se, aqui diz aqui em Filipenses o seguinte, sendo Jesus de condição divina, não se prevaleceu da sua identidade de Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se a nós. Para quê? Para que ele pudesse nos tornar filhos de Deus. Nos tornando filhos de Deus, vamos voltar à condição lá do Levítico, né? A gente tem agora um parentesco com Deus e ele sendo homem, ele tem o direito de nos resgatar do pecado, tá bom? Então é importante a gente entender que Jesus, sendo o próprio Deus, se faz homem, porque Deus nos ama tanto, como diz a citação de João, que entregou o seu próprio Filho, tá? Para nos salvar, para pagar a dívida, como diz lá no Levítico, pagar a dívida que nós temos e não podemos pagar. Então, Deus se faz homem para pagar a nossa dívida e nos resgatar do pecado, tá bom? Então, esse é o mistério da encarnação. O porquê da encarnação? Por que Deus se faz homem? Para quê? Para aproximar o homem de Deus. Ele aproximando o homem de Deus, ele nos resgata do pecado e paga a dívida que nós temos, que é a dívida do pecado, tá bom? Vamos lá. O mistério da redenção. Vamos aí para a última parte, falando do mistério da redenção. Vimos o mistério da encarnação, agora vimos o mistério da redenção, que é onde Jesus nos redime e nos lava de todo o pecado, tá bom? Vou só tomar uma água aqui rapidinho, espera aí. Através de sua paixão e morte na cruz, Jesus Cristo se ofereceu em nosso lugar ao Pai, fazendo seu aquilo que era nosso, o pecado, ou seja, assumindo para si o pecado que é meu e seu. Seu sofrimento na cruz é parte do projeto de Deus. Este projeto divino da salvação já havia sido anunciado antecipadamente na Escritura como um mistério da redenção universal. Cumpriu-se a profecia de Isaías 53:5, que diz o seguinte, o livro de Isaías 53:5. Vai pegando a Bíblia aí, tá? Se está difícil de achar, dá um pause
Acha aí a citação e continua o vídeo. A citação diz: mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades, e castigado que nos salva pesou sobre e o castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas, tá? Ele assumiu para si as nossas iniquidades, sofrendo e sendo castigado por nossos pecados para nos libertar e conduzir-nos à salvação, em cumprimento à promessa do Pai. Ele nos redimiu do pecado instaurado por Adão, restituindo-nos a comunhão com Deus. Quem confirma esta certeza da obra da cruz são as palavras de 1 Pedro 2, 24, que diz o seguinte: carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Ou seja, a dívida, o castigo que eu mereço, que você merece, que toda a humanidade merece, foi pago por Jesus na cruz, tá bom? Nós vamos ver assim. Abre aspas aí, ó. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou um instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, aceitou livremente sua paixão e sua morte, por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Uma citação de João 10, 18. Daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Isso é uma citação, esse parágrafo é uma citação do Catecismo da Igreja Católica, número 609, tá? Bom, assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou instrumento livre e perfeito do seu amor divino. Ou seja, Jesus, na humanidade, quando encarna, ele expressa todo o amor divino por nós. E aí, paga todos os nossos pecados, porque se entrega livremente, tá? Ele mesmo vai ao encontro da morte para nos salvar. O sacrifício de Cristo é único, o amor até o fim, que confere o valor da redenção, de expiação e de satisfação ao sacrifício de Jesus. Ao enviar seu próprio Filho, na condição de escravo, condição estas da humanidade decaída e fadada à morte devido ao pecado. Abre aspas aí. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Fecha aspas. É uma citação de 2 Coríntios 5, 21. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, perfeito, que não tinha pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para pagar o meu pecado. Bom, o Concílio de Quiesse, no ano de 835, nos ensina que não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Isso é muito importante, porque Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás. E aí a gente se pergunta, Jesus morreu só pelos homens de sua época, só pelos pecadores de sua época, ou só pelos pecadores que vieram antes dele? Não. Um concílio lá que aconteceu em Quiesse, no ano de 835, concílio é uma reunião da igreja, né? A gente sabe. Oi, tô terminando a aula aqui, tá? Rapidinho. Raquel chegou aqui. Raquel e Maria. O Concílio de Quiesse, tá? Então, no 835, afirma que Jesus, que não há, não houve e não haverá, ou seja, presente, passado e futuro, não há nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Ou seja, todos os homens antes de Cristo, todos os homens da época de Cristo e todos os homens que vierem depois de Cristo foram lavados pelo sangue de Cristo naquele momento que ele morre na cruz. Tá bom? Isso é muito importante a gente saber. Ao nos redimir do pecado instaurado com Adão, Jesus nos restitui a comunhão com Deus, inaugurando assim uma nova criação através da remissão dos nossos pecados, gerando um novo começo para a existência do homem. Está aí uma citação de Romanos 1, 12 a 17, que diz o seguinte:
ou melhor, para me encorajar justamente convosco naquela vossa e minha fé, que nos é comum, pois não quero que ignoreis, irmãos, como muitas vezes me tenho proposto ir ter convosco. Eu queria recolher alguns frutos entre vós, como entre os outros pagãos, mas até agora tenho sido impedido. Sou devedor a gregos e a bárbaros, sábios e a simples. Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho também a vós, que habitais em Roma. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para que a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que isso significa? Que Jesus, ele restaura toda a existência humana, seja de pagãos, seja de judeus, seja de toda a humanidade. Como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecados, ou seja, pelo pecado de Adão, a humanidade se torna decaída, tá? Assim, pela obediência de um só, que é Jesus, todos se tornaram justos, tá? Uma citação de Romanos 5:19. Ou seja, pela desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores, pela obediência de Jesus ao se entregar na cruz e pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus ao se entregar na cruz, todos os homens se tornaram justos. Embora Cristo tenha redimido toda a humanidade, é necessário que o homem acolha a obra da redenção e para isso são necessárias duas atitudes fundamentais. E aqui vem uma parte, só um instantinho. E aqui vem uma parte muito interessante, muito importante. Embora todos nós tenhamos a nossa dívida paga, né? Todos nós temos a possibilidade de ser libertos do pecado, nós sempre temos a possibilidade de continuar pecando. Então, para que a gente possa receber de fato essa redenção, a gente precisa de duas atitudes fundamentais. A primeira atitude é a fé. Fé em Jesus Cristo como Salvador e Redentor, depositando nele toda a confiança e crendo na eficácia de seu sacrifício. Está em Atos 16, 30 a 31, que diz o seguinte: Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Então é importante a fé, crer em Cristo e crer que Ele pode nos salvar. Isso é uma das condições essenciais para que a redenção de Cristo tenha eficácia na nossa vida. Segundo, é o arrependimento, que significa uma completa mudança de direção para a nossa vida, pelo arrependimento, reconhecendo o próprio pecado, lamentando tê-lo praticado e tomando a decisão de não mais cometê-lo, com o auxílio da graça de Deus. Está em Atos 2, 37 a 38, que diz o seguinte: Ao ouvir essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: Arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Ou seja, para que a gente seja perdoado dos nossos pecados, é preciso que a gente se arrependa, não queira mais pecar e se esforce para não fazê-lo mais. Ou seja, não adianta a gente falar: olha, eu pequei, tá? Então me desculpa, beleza? Deus perdoou, você crê no perdão, você recebe o pecado, mas você já programa: ó, daqui para frente eu vou fazer de novo. E aí, como Deus é misericordioso, eu faço, peco, aí é só eu pedir perdão de novo que tá tudo certo. Não é isso. Você precisa se arrepender do pecado, receber o perdão e não querer praticar mais. Aí a redenção está completa, tá bom? Bom, então esse aí é o capítulo, ficou aí em 30 minutos de vídeo, tá? Mas preferi
estender um pouco para a gente terminar logo, tá? E aí a gente tem alguns exercícios que a gente vai praticar aí em casa aí, que é na página 67, que é o seguinte. Bom, por que só o próprio Deus pôde resgatar a humanidade? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que a gente pode refletir aí, tá? E aí depois a gente conversa no WhatsApp se vocês tiverem alguma dificuldade. Por que só o próprio Deus pode resgatar a humanidade? Tá? O que Levíticos diz pra gente? Será que o escravo, será que a gente tem condição de nos libertar, de pagar a nossa própria dívida? Será que não é preciso alguém que não é escravo, que está livre do pecado para pagar a nossa dívida? Bom, vamos responder aí. O que é o mistério da encarnação? Tá? O que é esse mistério? Que a gente viu lá no começo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o próprio Deus, ele se doa e se torna homem, se torna próximo de nós. Tá? Será que isso é o mistério da encarnação? Vamos lá. Por que o Verbo se fez carne? Ou seja, por que a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, se fez homem? Por que ele se tornou semelhante a nós? Por que ele nos traz para o parentesco, fica semelhante à nossa miséria, né? Para que ele faz isso? Por que ele faz isso? Será que era preciso que ele se assemelhasse a nós para pagar os nossos pecados? Assumir a nossa miséria sobre ele? Será que é por isso que o Verbo se fez carne? Muito bem. E aí, o outro exercício. Por que significa dizer que Jesus é Deus e homem? Tá? E aí tem uma série de opções aí. Tem uma série de opções. Por que a gente fala que Jesus é Deus e é homem? Será que a gente está falando que ele se divide, que é 50% Deus, 50% homem? Será que ele é totalmente homem e deixa de ser Deus? Será que ele é Deus e deixa de ser homem? Tá? Escolham aí entre essas aí qual vocês acham. Quinto, Jesus nos redimiu do pecado, instaurado com e nos restituiu a comunhão com, entendeu? Como é que Jesus redimiu o nosso pecado? Jesus nos redimiu do pecado, instaurado com o quê? E nos restituiu a comunhão como? Fale sobre o meio pelo qual Jesus salvou a humanidade. Tá? Aqui não é uma pergunta, é só ver como foi o ato, qual o ato que Jesus fez para salvar a humanidade. 7. O que é necessário para acolher a obra da redenção? Tá? Será que está travando aí? Acho que deu uma travada aí, hein? Voltei? Voltei ou travou? Acho que... Bom, vou continuar aqui. Se travou, depois eu vejo aí, tá bom? Bom, fale sobre o meio pelo qual Jesus salvou... tá. O que é necessário para acolher a obra da redenção? Tá? A gente precisa acreditar em Jesus? A gente precisa se arrepender ou é só pedir perdão e tá tudo certo? Hein? O que vocês acham aí? Bom, não sei se está saindo o meu vídeo aí, parece que tá meio esquisito aqui, tá? Tô vendo pelo programa que eu tô gravando aqui, mas espero que vocês estejam ouvindo a minha voz aí, pelo menos. Fale sobre algum tipo de escravidão da qual o Senhor o tenha libertado. Que tipo de pecado, que tipo da escravidão que você conseguiu se livrar da sua... Acho que voltou. Que tipo de escravidão? Estou no número 8 aí. Tá? Que tipo de escravidão o Senhor te libertou? Tá? Que pecado você venceu, que você cometia e você não comete mais? Reflita aí você, tá? E reflita agora, o 9 é o seguinte, as 7 palavras de Cristo na cruz. Tá? Existem aí uma tradição de dizer que Jesus disse 7 palavras na cruz, no momento que ele estava sendo pregado na cruz.
nas passagens dos seguintes evangelhos conforme ordem abaixo. Então as palavras estão espalhadas aí pelos evangelhos, tá? Primeira palavra, seguindo a ordem, Lucas 23, 34. Segunda, Lucas 23, 43. Terceira, Mateus 27, 46. Depois, João 19, 26. João 19, 28. João 19, 30. E Lucas 23, 46. Essas são as 7 palavras que Cristo pronuncia na cruz. Tá? Leia aí por ordem e reflita. Reflita sobre o que Jesus disse na cruz. Tá? Assinale a que mais chamou a atenção das 7 palavras e explique o porquê e o que ela e qual a mensagem que a palavra dessas 7 palavras que Jesus disse, qual a mensagem que ela tem para a sua vida, tá? O que você consegue tirar para a sua vida dessas palavras, beleza? Então a gente encerra esse encontro aí com uma citação de São Leão Magno, que foi Papa da Igreja e doutor, tá? Abre aspas. Nossa natureza, lavada de suas antigas manchas, recuperada sua dignidade, a morte é destruída pela morte. O nascimento é renovado pelo nascimento, porque ao mesmo tempo o resgate suprime nossa escravidão, a regeneração muda nossa origem e a fé justifica o pecado. Tá? Citação do Papa São Leão Magno, doutor da Igreja. Ok, galera? Então a gente termina esse encontro aí. O vídeo eu vou colocar lá no canal lá do YouTube, tá? Como já é de costume de vocês. Eu vou botar o link no canal, vou deixar o link aí no WhatsApp. E aí durante a semana vocês vão assistindo e a gente vai conversando pelo WhatsApp aí as dúvidas que a gente tem para tirar, tá bom? Então beleza, até nosso próximo encontro e por enquanto vamos continuar aí via vídeos, tá? Não tem jeito, beleza? Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vocês, a nós, a sua família, tá? Espero que esse encontro tenha feito você cada vez mais crescer na fé, bom? Então até o próximo. Fui. E missa, tá? Amanhã, domingo de Ramos, eu tô fazendo hoje aí dia 27, tá? Provavelmente eu vou soltar esse vídeo, não sei se hoje à noite, acho que hoje à noite eu já vou estar com esse vídeo aí, solto no WhatsApp. Amanhã é domingo de Ramos e estamos iniciando aí a Semana Santa, mais uma Semana Santa, tá? Diferente das tradicionais por causa da pandemia, mas você se prepare interiormente para essa semana, que é o ápice do ano litúrgico para nós católicos, tá bom? Então valeu, até mais.